Cara, 5 milhões. Assim que o pai dela me der acesso, eu pago o que devo para aquele agiota e me livro dela. Ela é bonitinha, mas não faz meu tipo. 1 ano no máximo, e eu peço divórcio. A risada do meu noivo, Roberto, e dos seus padrinhos atravessou a porta e me acertou como um soco. Meu nome é Camila. Nasci e cresci em Cuiabá, no Mato Grosso, e passei os últimos 10 anos trabalhando como restauradora de arte. Meu ofício me ensinou a ter paciência infinita e a enxergar as rachaduras mais finas sob camadas de verniz e tinta. Aprendi que a verdadeira história de uma obra não está na superfície que todos veem, mas nos segredos que ela esconde. Roberto, pelo visto, achou que minha fachada de noiva apaixonada era a obra completa. Naquele corredor, eu não chorei. Apenas parei a gravação no meu celular, guardando o aparelho com cuidado sob o buquê de orquídeas. Respirei fundo, alisei o vestido e abri um sorriso para meu pai que me esperava. Cada passo em direção ao altar não era um passo em direção ao meu casamento, mas o primeiro ato da ruína dele. Ele achava que eu estava indo dizer sim. Mal sabia ele que eu estava indo apenas apertar o play. E essa foi só a primeira parte da minha resposta. Querido ouvinte, se você já está sentindo o gosto da justiça, faça um favor para nós. Deixe seu like. E o mais importante, se inscreva no canal para não perder o que acontece a seguir. Cada inscrição ajuda este canal a trazer mais histórias como a minha. E acredite, você vai querer saber como essa termina. O som da voz de Roberto, amplificado pelo microfone, ricocheteou pelas paredes de pedra da igreja. A risada dele, gravada e arrogante, soou como uma obscenidade em meio aos arranjos de flores e à luz suave dos vitrais. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, pesado. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, como uma onda, um murmúrio chocado varreu os convidados. Vi o rosto do pai de Roberto, um homem que me tratava como filha, se contorcer em uma máscara de horror e vergonha. Minha mãe levou a mão à boca, seus olhos fixos nos meus, não com pena, mas com uma compreensão feroz. Roberto ficou paralisado. O sorriso vitorioso congelou e derreteu em sua face, dando lugar a uma palidez doentia. Seus olhos saltaram do meu rosto para o celular em minha mão, a fonte de sua ruína. A negação veio, como eu sabia que viria, patética e desesperada. "É montagem!" ele gritou, a voz esganiçada. "É falso! Ela é louca! Tá inventando tudo isso!" Ele deu um passo em minha direção, o instinto de um animal encurralado tentando destruir a prova. Mas ele não chegou perto. Meu pai, que até um momento atrás estava pronto para me entregar a ele, se moveu com uma velocidade que eu não via há anos. Ele não disse palavra. Apenas se postou entre mim e Roberto, e o olhar em seu rosto era mais intimidador que qualquer ameaça. Os padrinhos de Roberto, antes cúmplices em sua zombaria, agora pareciam querer ser engolidos pelo chão, evitando o olhar de todos. "A gravação continua, Roberto. Tem mais 5 minutos da sua confissão. Quer que todos ouçam os detalhes das suas dívidas de jogo? Ou a parte em que você descreve como pretendia falsificar minha assinatura?" Aquilo foi o cheque-mate daquele momento. Ele parou, derrotado. Um sorriso vitorioso congelou e derreteu em sua face, dando lugar a uma palidez doentia. Seus olhos saltaram do meu rosto para o celular em minha mão, a fonte de sua ruína. A negação veio, como eu sabia que viria, patética e desesperada. "É montagem!" ele gritou. "É falso! Ela é louca! Tá inventando tudo isso!" Ele deu um passo em minha direção, o instinto de um animal encurralado tentando destruir a prova. Mas ele não chegou perto. Meu pai, que até um momento atrás estava pronto para me entregar a ele, se moveu com uma velocidade que eu não via há anos. Ele não disse palavra, apenas se postou entre mim e Roberto, e o olhar em seu rosto era mais intimidador que qualquer ameaça. Os padrinhos de Roberto, outros cúmplices em sua zombaria, agora pareciam querer ser engolidos pelo chão, evitando o olhar de todos. "A gravação continua, Roberto. Tem mais 5 minutos da sua confissão. Quer que todos ouçam os detalhes das suas dívidas de jogo? Ou a parte em que você descreve como pretendia falsificar minha assinatura?" Aquilo foi o cheque-mate daquele momento. Ele parou, derrotado, o suor brilhando em sua testa.
Meus tios, homens grandes e sérios, já se moviam pelos corredores. Eles o agarraram pelos braços. A humilhação deu lugar à fúria pura e sem disfarces. Enquanto era arrastado para fora da igreja, sob os olhares de centenas de pessoas e o flash dos celulares que agora gravavam sua desgraça, ele se virou para mim, os olhos injetados de ódio. Você vai me pagar, sua desgraçada. Isso não vai ficar assim. Você não sabe com quem se meteu. Eu apenas o observei ser levado. A porta da igreja se fechou, abafando os seus gritos. Ele estava errado. Eu sabia exatamente com quem tinha me metido. E ele ainda não fazia ideia de com quem ele tinha mexido. Aquele era o fim do casamento, mas era apenas o começo da minha resposta. A poeira do escândalo na igreja mal estava baixando e já fui resumida pela tempestade digital. Meu celular não parava de vibrar. O vídeo do colapso de Roberto, filmado por dezenas de convidados, agora era a principal atração dos grupos de WhatsApp e dos portais de fofoca de Cuiabá. A humilhação dele era viral, e como um animal peçonhento que ataca quando encurralado, a retaliação dele veio exatamente como eu previra, pela mesma via pública que o condenou. Na manhã seguinte, um conhecido blog da cidade publicou uma entrevista exclusiva com Roberto. A narrativa era uma obra de ficção canalha. Ele me pintava como uma mulher instável e ciumenta, que, ao descobrir que ele pretendia terminar o noivado, teria forjado a gravação usando inteligência artificial para se vingar. Eu a amava, dizia a matéria, citando ele, mas seu desequilíbrio se tornou perigoso. Aquela gravação é uma fraude, uma montagem grotesca. Fui vítima de uma armadilha cruel por querer terminar um relacionamento que já não era saudável. Eu li cada palavra sem que meu pulso se alterasse. Era um movimento desesperado e previsível. Ele não estava apenas mentindo, estava me subestimando de novo, acreditando que a sua palavra, a palavra do homem de negócios traído, valeria mais que a prova que eu tinha. Deixei o celular na mesa e disquei o número do Dr. Monteiro, advogado da minha família há mais de 30 anos e um homem que considero um tio. Imagino que você já tenha visto o teatro online, Camila. Ele disse, a voz calma e sem surpresa. Todo o ato, doutor. Ele está seguindo o roteiro que previmos. A acusação de fraude é séria, e ele sabe disso. É um blefe para te intimidar, para te forçar a recuar com medo de um processo por calúnia. Ele acha que eu estou com medo, disse eu, olhando pela janela do escritório do meu pai, o mesmo lugar onde, por anos, observei meu futuro ser planejado. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu pude imaginá-lo sorrindo. O dossiê está pronto. Todas as ameaças veladas que ele fez nos últimos meses, as mensagens para os agiotas que conseguimos rastrear e os depoimentos de 2 ex-noivas que passaram por situações parecidas, está tudo aqui. A gravação do casamento é apenas a cereja do bolo. A raiva dele era o seu ego fatal. Ele queria transformar aquilo numa guerra de narrativas, e eu estava pronta para dar a ele uma guerra de fatos. Doutor, disse eu com a frieza de quem move a peça final de um xadrez. Pode protocolar a ação. Quero processá-lo por calúnia, difamação e, principalmente, por estelionato tentado. Vamos ver como a história de montagem dele se sustenta na frente de um juiz. A notícia do processo caiu como uma bomba sobre os destroços ainda quentes do casamento. Os mesmos portais que publicaram a ficção de Roberto agora estampavam manchetes sobre as acusações de estelionato e difamação. A narrativa mudou instantaneamente. Uma briga de noivos era fofoca. Um processo judicial por um golpe milionário era um escândalo. O campo de batalha, como eu planejara, havia se expandido, e os primeiros a serem forçados a escolher um lado foram, previsivelmente, a família dele. O telefonema de sua mãe, Sônia, veio no final da tarde. A voz dela, sempre tão assertiva e orgulhosa do filho, estava frágil. Camila, querida, ela começou, a palavra querida soando oca. Eu vi as notícias. Pelo amor de Deus, um processo. Isso vai destruir as nossas famílias. Eu me mantive em silêncio, deixando que ela preenchesse o vazio. Ele errou. Eu sei que ele errou.
Mas ele não é um criminoso. Ele estava sob pressão, com dívidas. Ele te ama. Eu sei que ama. Por favor, retire o processo. Vamos conversar, resolver isso entre nós. Era a súplica que eu esperava. A tentativa de arrastar o conflito de volta para o terreno emocional, onde a culpa e o perdão poderiam ser usados como armas contra mim. Sônia, eu respondi. Meu tom não era agressivo, mas cirúrgico, desprovido de qualquer calor. O tempo de resolver entre nós acabou no momento em que Roberto usou um portal de notícias para me chamar de louca e fraudulenta na frente de toda a cidade. Ele transformou isso em um espetáculo público e depois em um caso de polícia. Eu estou apenas respondendo à altura. Mas a que custo? Ela insistiu, desesperada. O custo da minha reputação que ele tentou destruir. Repliquei friamente. Há apenas uma maneira disso parar. Se Roberto vier a público no mesmo blog e se retratar de cada mentira que contou, admitindo que a gravação é verdadeira, talvez o Dr. Monteiro e eu possamos reavaliar a ação por danos morais. A acusação de estelionato, no entanto, seguirá o seu curso. Ele precisa arcar com as consequências dos seus atos. Eu sabia que estava oferecendo algo impossível. O orgulho de Roberto jamais permitiria que ele se humilhasse daquela forma. A oferta não era de paz, era um espelho para que sua família visse que a única pessoa que poderia encerrar aquela guerra era o próprio filho, e ele não o faria. Depois de um longo silêncio, ela desligou. Não se passaram nem 2 horas. Meu celular tocou novamente. Era o Dr. Monteiro. Camila, eles morderam a isca, e mais rápido do que eu pensava. O advogado do Roberto acabou de entrar em contato. Ele está negando tudo, claro, mas pediu uma audiência de conciliação com urgência para a semana que vem. Ele quer um acordo. E tem mais. Um dos agiotas a quem Roberto deve uma fortuna nos procurou. Parece que ele ouviu sobre o processo e tem informações que está disposto a negociar em troca de certa imunidade. Ele afirma ter provas de que Roberto planejava usar o dinheiro do seu dote para fugir do país. A sala de reuniões do escritório de advocacia era um ambiente estéril, todo em vidro e aço escovado, e parecia sugar todo o calor do mundo. De um lado da mesa, Roberto, seu advogado e seus pais. Roberto evitava meu olhar, o maxilar travado, uma sombra da arrogância que ele um dia ostentou. Seus pais pareciam ter envelhecido uma década. Do meu lado, apenas eu e o Dr. Monteiro. Nossos papéis organizados, nossa postura relaxada. A calma, eu sabia, era a arma mais desestabilizadora de todas. O advogado de Roberto, um homem de terno caro e sorriso ensaiado, começou o teatro. Ele falou sobre jovens que cometem erros, sobre a dor de um término conturbado e a necessidade de virar a página para o bem de todos. Então veio a oferta. Um acordo financeiro, um valor com 6 dígitos para compensar meus aborrecimentos e os custos do casamento cancelado. Em troca, eu deveria assinar um termo de confidencialidade e retirar todas as acusações. A proposta era um insulto disfarçado de generosidade. Eles não queriam justiça, queriam o meu silêncio. Dr. Monteiro ouviu tudo pacientemente. Quando o advogado terminou, ele não respondeu à oferta. Em vez disso, empurrou uma única folha de papel pela mesa. Antes de discutirmos valores, creio que precisamos alinhar nossa percepção da realidade. Isso é uma cópia do depoimento juramentado que recebemos ontem. É de um dos credores do seu cliente. Nele, o senhor Roberto Silva detalha o seu plano de usar os 5 milhões de reais da minha cliente, não apenas para quitar dívidas, mas para se estabelecer permanentemente nas Ilhas Caimã. Imagino que saibam que não há tratado de extradição com o Brasil. O efeito foi imediato. O advogado de Roberto palideceu ao ler o documento. Sônia, a mãe dele, soltou um gemido baixo. Roberto levantou a cabeça bruscamente, o pânico estampado nos seus olhos. A armadilha que ele achava ter montado para mim na igreja era um brinquedo de criança perto do abismo legal que se abria a seus pés. Ele não era apenas um noivo infiel, era um criminoso com um plano de fuga. Eu me levantei. A reunião para mim estava encerrada. Meu silêncio não está à venda.
declarei olhando diretamente para Roberto pela primeira vez. O que eu quero não se compra com dinheiro. Virei-me para sair, deixando o Dr. Monteiro para dar o golpe de misericórdia. A oferta da minha cliente para uma retratação pública completa ainda está válida, por mais 48 horas. Após este prazo, este depoimento e o restante do nosso dossiê serão oficialmente anexados ao processo e uma cópia será enviada a todos os grandes veículos de imprensa. O relógio, senhores, está correndo. As 48 horas que se seguiram à nossa reunião foram um exercício de silêncio e poder. Eu não esperava que Roberto se retratasse. Seu orgulho era uma gaiola da qual ele nunca escaparia. O ultimato não era uma oferta, era um cronômetro para sua autodestruição. Cada hora de silêncio dele era mais um prego em seu caixão, uma confirmação de sua arrogância para qualquer um que ainda duvidasse. Eu esperei, com a paciência de uma restauradora que aguarda a secagem de uma camada de verniz, sabendo que a próxima etapa revelaria a verdadeira imagem por baixo. O prazo se esgotou às 5 da tarde de uma sexta-feira. Nenhuma retratação foi publicada, nenhuma nova oferta foi feita, apenas o silêncio. Foi então que o primeiro pilar de seu mundo fraturado cedeu. O telefonema do Dr. Monteiro veio às 5h10. Camila, você não vai acreditar, ele disse, e pela primeira vez ouvi um tom de genuína surpresa em sua voz. Tiago, um dos padrinhos de Roberto, está na minha linha de espera. Ele está apavorado. Disse que depois de saber sobre o plano de fuga e o depoimento do agiota, não quer ser cúmplice de um crime federal. Ele está disposto a assinar uma declaração confirmando tudo o que ouviu Roberto dizer antes da cerimônia. Um sorriso frio se formou em meus lábios. A lealdade entre canalhas é sempre a primeira a evaporar sobre o calor da lei. Roberto estava perdendo seus aliados. O cerco estava se fechando. Aceite a cooperação, disse ao doutor. Ofereça um acordo para que não seja incluído no processo por conspiração. O depoimento dele é mais valioso do que sua punição. É exatamente o meu pensamento. Com o depoimento do agiota e agora o de um dos padrinhos, a alegação de montagem de Roberto se torna não apenas implausível, mas ridícula. A hora da misericórdia havia passado. O tempo da estratégia agressiva havia chegado. Dr. Monteiro, disse, a decisão final em minha voz. O prazo expirou. Anexe os 2 depoimentos ao processo. E não mande o dossiê para o blog local. Mande tudo, com exclusividade, para a coluna de investigação daquele jornalista de São Paulo. Quero que isso deixe de ser uma fofoca de Cuiabá e se torne uma notícia nacional. Será um prazer, ele respondeu. Passei as horas seguintes em meu ateliê, limpando um quadro antigo, a concentração no trabalho manual me acalmando. Então, meu celular vibrou sobre a bancada. Era uma notificação do portal de notícias nacional. A foto de Roberto, sorrindo em um evento social de meses atrás, estava estampada na tela. Acima dela, a manchete que selava seu destino. Escândalo em Cuiabá. Empresário acusado de golpe milionário planejava fugir do país, afirmam credores e testemunha-chave. Eu li a matéria inteira, que detalhava o plano de fuga e citava trechos dos depoimentos, incluindo a confirmação do padrinho. O castelo de cartas de Roberto não estava mais desmoronando. Ele havia sido incinerado em praça pública. A reportagem nacional foi a marreta que quebrou as fundações do mundo de Roberto. Agora era a hora de incendiar os escombros. Nos dias que se seguiram, ele se tornou um fantasma. Não aparecia em público, não respondia às acusações. Seus advogados emitiam notas genéricas falando em processos em andamento e a verdade prevalecerá. Mas as palavras soavam ocas diante do peso das evidências publicadas. A opinião pública, antes dividida, agora clamava por uma conclusão, pelo golpe de misericórdia, e eu estava pronta para entregá-lo. Recusei dezenas de convites para entrevistas. A minha cartada final não seria diluída em meio ao barulho. Ela precisava de um palco. Em coordenação com o Dr. Monteiro e a jornalista que publicou a matéria original, agendamos uma única aparição, uma entrevista exclusiva, ao vivo, em um dos telejornais de maior audiência do país. Era o meu tribunal, e o júri seria o Brasil inteiro. Sentei-me no estúdio, sobre as luzes fortes, a calma me envolvendo como um manto. A jornalista foi direta. Camila,
Roberto e sua defesa ainda alegam que as provas foram fabricadas, que você é a arquiteta de uma vingança complexa. O que você diz a eles e ao público que ainda pode ter dúvidas? Olhei diretamente para a câmera principal, como se pudesse enxergar cada pessoa em sua sala de estar. Eu não digo nada, comecei, a voz firme. A minha história já foi distorcida por ele. A verdade não precisa da minha interpretação. Ela precisa ser ouvida. Fiz um sinal sutil com a cabeça para a jornalista. O que vocês vão ouvir agora não é um depoimento ou um documento. É a voz do próprio Roberto, no dia do nosso casamento, minutos antes de subir ao altar, confessando seu plano em detalhes para as pessoas em que ele mais confiava. Esta é a prova que eu guardei até o último momento, o cheque-mate. Então, o áudio preencheu o silêncio do estúdio e as salas de estar de milhões de brasileiros. A voz dele, clara, arrogante, cruel. A risada, a menção aos 5 milhões, às dívidas, ao plano de divórcio, a confissão completa e irrefutável na voz do próprio criminoso. Quando o áudio terminou, a jornalista estava sem palavras. As redes sociais explodiram em um frenesi. Era o fim. Não havia mais negação possível, não havia mais espaço para dúvidas. Terminei a entrevista com a mesma compostura com que comecei. Enquanto a equipe do estúdio corria e os celulares de todos ao meu redor zumbavam com a repercussão, o Dr. Monteiro se aproximou, o rosto sério, mas com um brilho vitorioso nos olhos. Ele não disse nada, apenas virou a tela de seu celular para mim. Era um alerta de um portal de notícias jurídicas, publicado naquele exato instante. A manchete dizia: com base em novas provas de áudio divulgadas em rede nacional, Ministério Público solicita a prisão preventiva do empresário Roberto Silva por risco iminente de fuga e obstrução da justiça. A justiça não estava mais a caminho, ela havia chegado. 6 meses depois da entrevista que incendiou o país, eu estava sentada na galeria de um tribunal. O ar era pesado, solene. Lá embaixo, Roberto não usava um terno de grife. Vestia o uniforme cinza dos réus, o corpo encolhido, o rosto pálido e abatido. Ele não parecia um vilão, parecia um homem oco, esvaziado de toda a sua arrogância. A juíza leu a sentença com uma voz impassível, cada palavra caindo como uma pá de terra sobre um caixão. Culpado. Por estelionato tentado, por formação de quadrilha, por calúnia e difamação. A pena somada ultrapassava 8 anos de reclusão em regime fechado. O som do martelo do juiz batendo na madeira foi o ponto final oficial em nossa história. Enquanto os guardas o algemavam e o conduziam para fora, nossos olhos se cruzaram uma última vez através da sala. Não havia ódio no olhar dele, nem súplica. Havia apenas um vazio, o reconhecimento mudo e absoluto da derrota. Ele finalmente entendeu que eu não era um obstáculo no seu caminho. Eu era o precipício. Sustentei seu olhar por um instante, sem raiva, sem pena, sem nada. E então virei as costas e caminhei para fora do tribunal, para a luz do sol, sem nunca mais olhar para trás. Hoje, estou no meu ateliê. O cheiro não é mais de salas de audiência, mas de tinta-óleo e terebentina. Minhas mãos, que um dia seguravam um celular gravando uma traição, agora seguram o pincel. Não estou mais restaurando as obras quebradas dos outros. Estou diante de uma tela em branco, criando algo novo, algo meu. Meu pai entrou há pouco, deixou uma xícara de café ao meu lado e me deu um beijo na testa. Um gesto de respeito silencioso que valia mais que 1000 palavras. A paz que sinto não é a paz do perdão. É a paz da ordem restaurada. A tranquilidade de um problema que foi removido pela raiz. Eu não celebrei a sentença dele. Apenas reconheci o silêncio que se instala quando uma conta finalmente é paga. E agora que você conhece a minha jornada até o fim, peço que use a minha história não como um conto triste, mas como um espelho. Olhe com carinho para sua própria vida, lembre-se do seu imenso valor, e então se pergunte: as pessoas e as situações ao meu redor honram esse valor?
Por favor, não se esqueça de cuidar de si, de regar o seu próprio jardim. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Poder contar tudo isso para vocês foi a última peça que faltava para minha cura. E por isso, minha gratidão a este canal é eterna. Agora que minha jornada se encerrou aqui, eu tenho apenas um último pedido a fazer, não para mim, mas para eles. Por favor, apoiem o trabalho desta equipe. Se inscrevam para que outras famílias possam encontrar esperança em novas histórias. Compartilhem este vídeo para que alguém que talvez precise ouvir esta mensagem a encontre. E, por favor, comentem o que sentiram para que a equipe saiba que o esforço deles valeu a pena. Obrigado por me ouvirem, de verdade.